Então, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa unidade curricular, nossa disciplina de recursos humanos, né? Hoje a gente vai continuar o tema que a gente estava trabalhando na aula passada. Na aula passada a gente estava falando ali sobre o cadastro dos funcionários, a gente estava fazendo o cálculo de salário líquido, depois o funcionário veio a ter um reajuste lá no salário dele, ele já estava um ano na empresa, teve o reajuste salarial, e a gente fez o cálculo de quanto ficaria o novo salário dele com esse reajuste. Eu preciso saber se vocês terminaram essa atividade. Vocês se lembram? Deem uma olhada aí no caderno de vocês rapidinho, que aí hoje a professora vai comentar com vocês um outro assunto. Vocês terminaram a atividade da aula passada sobre o reajuste salarial? Deem uma olhada nos cadernos de vocês, fazendo favor. Foi feito em sala, né? Eu acho que todo mundo terminou. Só preciso confirmar. Ah, mas... Aham, eu lembro. Aham. Mas eles conseguiram terminar ou não? Não? Até que parte eles fizeram? Ah, tá. Então, assim, pessoal, a primeira parte que tem que postar lá que a gente corrigiu foi na primeira aula. Então, essa tá ok. Essa segunda parte era sobre o aumento que ele teve de 6% lá sobre o salário dele, que a gente teria que calcular quanto que ficaria, né, o novo salário do funcionário. Era do João, se eu não me engano, o nome de referência lá da atividade que a gente estava fazendo. Ali no Veracruz fizeram, no Francisco Ramos, acho que todo mundo terminou também, né? Aham, Francisco Ramos também. Tá, ótimo. Então, o pessoal ali do CEMAG tem que depois terminar essa atividade, tá? Agora eu vou começar a falar um pouquinho sobre o impacto das faltas no salário, o desconto mais o DSR na prática. Será que alguém ainda se lembra o que é esse DSR? Alguém consegue se lembrar em alguma das escolas para responder para a gente? Vamos lá, o que é o DSR, Ian? Muito bem. Obrigado, Ian. O DSR é o descanso semanal remunerado. O que é? É aquela folga semanal que o funcionário tem, que ele fica em casa, que ele não vai trabalhar, um descanso que ele tem garantido por lei, mas esse dia ele recebe, mesmo não estando na empresa trabalhando, ele recebe normalmente, tá? Então, hoje a gente vai ver qual que é o impacto das faltas no salário. Se o funcionário vem a faltar ali no mês e não justifica, o que vai acontecer com o salário dele? Qual o impacto que isso vai causar? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos identificar quando que uma falta gera desconto no salário e no desconto semanal remunerado, calcular o valor da falta e o valor do descanso semanal remunerado descontado, seguindo as regras reais da CLT, aplicar fórmulas matemáticas para a folha de pagamento, interpretando dados e decisões do RH. Essa aplicar fórmulas matemáticas aqui de interpretando as decisões do RH é aquela atividade que a gente já fez nas aulas passadas, que é o quê? A gente pega o salário bruto do funcionário, desconta lá o valor do INSS, do Vale Transporte, conforme aquelas regras que estão naquela tabela que todos vocês receberam. Professores mediadores, confirmem se todos têm essa tabela. Já tem 2 aulas que está sendo distribuída, às vezes não sei se alguém faltou e ainda está sem. Só confirmem aí com eles fazendo um favor, tá? Ah, ok. Obrigada, professora Heloísa. Então, ali no CEMAG e no Francisco Ramos, professores, por favor, verifiquem se todos os alunos têm aquela tabela que eu enviei para vocês para impressão, onde fala das regras do desconto do INSS e também do Vale Transporte, tá? E registrar os resultados de forma organizada, como o estagiário responsável pelo cálculo do mês. Então, esse registro é o quê? Nós vamos calcular o salário do funcionário, vamos verificar os descontos de Vale Transporte, de INSS,
Vamos ver se ele vai ter falta ali, se essa falta não for justificada, como que nós vamos fazer o desconto no salário dele, tá? Isso é o que nós vamos aprender nessa aula de agora. Então, agora, vamos descobrir como uma única falta pode mudar todo o salário de um mês e por que isso importa tanto no RH. Nós já tivemos uma aula que eu falei só sobre essa questão aí do desconto, dos descontos das faltas justificadas e injustificáveis. A gente olhou o que eu posso. Faltas injustificadas são aquelas que eu não levo, eu simplesmente falto, não levo nenhum comprovante, um atestado, uma declaração, alguma coisa pelo motivo, o motivo pelo qual eu faltei, né? Então, eu faltei, não justifiquei, não dei uma justificativa plausível, vai ser descontado do salário. Aí existem alguns motivos pelos quais o funcionário falta no mês e, por lei, a empresa é obrigada a abonar. Um deles é o quê? Atestado médico, licença, licença lá para casamento também a empresa é obrigatória a abonar. Às vezes o funcionário ele é convocado para júri, né, em algum julgamento, então ele tem que comparecer no fórum da cidade para para ser júri, né? Então ele vai levar uma declaração para o RH da empresa, a empresa não pode descontar esse dia do salário dele. Então, existem as faltas justificáveis e as injustificáveis, que são aquelas que são descontadas do salário porque não tem nenhum amparo legal. Ele faltou, não justificou, então ele vai receber a falta. Então, assim, na manhã do fechamento da sua folha, sua coordenadora te chama novamente. Imaginem lá a mesma situação, né? Eu falei para vocês que é para vocês imaginarem que vocês estão lá dentro da empresa. Você é o funcionário auxiliar ali no RH, o estagiário, que seja. E você tem essa atividade. Hoje é dia de fechamento da folha, né, de pagamento, e a sua coordenadora te chama. Precisamos revisar o salário do João deste mês. Ontem ele não conseguiu chegar no trabalho. O que aconteceu? Hoje é dia de fechar a folha, né? O que é o fechamento de folha? É o dia que a gente vai conferir a folha ponto dos funcionários. Ver se eles trabalharam lá todos os dias do mês certinho, ninguém faltou, não chegou atrasado. Se faltou, trouxe atestado, não trouxe, tem alguma justificativa por aquela falta? Isso é o fechamento da folha. Você vai conferir se o funcionário cumpriu todo o seu horário, toda a sua carga horária de trabalho que ele tinha prevista para aquele mês. Então, aqui o que aconteceu? O João, ele não conseguiu chegar, ele não foi trabalhar no dia anterior. João enviou uma mensagem explicando a seguinte situação ali para a coordenadora. Desculpe, o bebê chorou a noite inteira, não consegui dormir e acabou perdendo a hora. Então, o João ele tem um filho pequeno em casa e esse filho chorou a noite inteira e ficou acordado a noite inteira e no outro dia não conseguiu ir trabalhar. Perdeu o horário, não foi trabalhar. Então, assim, pessoal, é uma situação compreensível, delicada, humana, mas isso aí não é uma situação que te permite o abono, né? Você faltou e, infelizmente, a empresa não tem culpa que seu filho chorou a noite toda. Então, se você não tem um atestado médico que abone aquele dia, se você faltou por esse motivo, isso é uma falta injustificável, ou seja, você não foi trabalhar, você vai perder aquele dia de trabalho, vai ser descontado do seu salário. Então, assim, continuando, né? O que a coordenadora orienta você ali, que é o estagiário? Infelizmente, sem justificativa formal, precisamos aplicar o desconto da falta e também o desconto do DSR. Faça o cálculo completo para atualizar a folha. O que é o DSR? O desconto semanal remunerado. Não sei se vocês se lembram lá na aula que eu expliquei para vocês sobre as faltas justificáveis e injustificáveis, que quando a gente não justifica a falta, além do desconto do dia que a gente não foi trabalhar, nós perdemos também o descanso semanal remunerado daquela semana. Então, o que vai acontecer? Se o João faltou um dia, quantos dias que vai ser descontado o salário dele? Eu queria que alguém ali no colégio SEMAG respondesse para mim, professor Robertson, por favor. Sim, aham. Então, assim, o João, pessoal, prestem atenção aqui, pessoal. Todos prestem atenção, mas a pergunta é para o colégio SEMAG responder. O João, pessoal, ele faltou um dia, não apresentou justificativa. Então, vai ser descontado dele esse dia de trabalho. Além do dia de trabalho, também é descontado o descanso semanal remunerado. Então, quantos dias ele vai ter descontado ali do salário dele? Quem pode responder?
Oi? Quem que vai responder para nós, professor Robertson? Cadê o Victor? Quem que vai responder, pessoal? É uma pergunta bem simples, na verdade, né? A gente sabe que ele faltou um dia e ele vai quando ele falta um dia e não justifica, ele perde o descanso. Então, quantos dias que vai ser descontado ali do salário dele? Quem que vai responder, professor Robertson? Alguém consegue responder para a gente ali no SEMAG? Oi. Aham. Não, ainda não. Vou colocar daqui a pouco, tá? Podem ficar tranquilos. Tá bom? Obrigada. Imagina. Pessoal ali no SEMAG, ninguém vai conseguir responder? É o professor, pede para alguém responder, por favor. Tá, então eu vou explicar para vocês de novo. Prestem atenção. Essa é uma questão que provavelmente vai cair na prova de vocês. Já foi explicada uma aula exclusiva só sobre esse assunto. Eu falei agora de novo, mas vou reexplicar. Quando o funcionário ele falta injustificavelmente, ele perde descanso semanal remunerado. O que é o descanso semanal remunerado? É aquele dia que ele não vai trabalhar na semana, ele fica em casa, é o dia da folga, mas mesmo assim ele recebe por aquele dia. Então, o que aconteceu aqui nesse caso? O João, ele faltou, ele teve uma falta injustificável. Então, ele vai ter o desconto desse dia que ele não foi trabalhar e ele vai perder o descanso da semana. Então, ele vai ter 2 dias de descanso no salário, 2 dias de desconto no salário dele no final do mês, tá, pessoal? Essa é a resposta, 2 dias. Um do dia que ele faltou e o outro dia porque ele perde o descanso semanal remunerado. Então, agora é com vocês, pessoal, que vão ter que fazer os cálculos oficiais. Vocês podem se reunir nas mesmas duplas da aula passada. Organizem, professores mediadores, ali as duplas para eles continuarem a atividade. A gente vai fazer agora o cálculo desse desconto do salário do João. E na sequência vai ter uma outra atividade que depois essa vai ser a que vai ter que ser postada para fechar lá os 20 pontos de trabalho de vocês, tá? Então podem ir se organizando rapidinho nas duplas. Ali no SEMAG já está todo mundo organizado, professor Robertson? Caiu a internet. Aham. Já está todo mundo organizado ali nas outras 2 escolas? Caiu o pessoal lá do SEMAG? Está voltando. Professor Robertson, eu acho que eles já estão em dupla organizados, né? Aham. Então, agora o que vocês vão ter que fazer? É o cálculo desse desconto do salário, na folha de pagamento no salário ali do João. O João faltou um dia sem atestado. E você, como funcionário do RH, precisa fazer esse cálculo, calcular o impacto dessa falta no salário dele. Como eu já falei acabei de falar, além do dia que ele faltou sem atestado, qual outro impacto que ele vai sofrer? Ele também vai perder o descanso semanal remunerado. Então, a gente precisa descontar 2 dias da folha de pagamento dele. Então, agora vocês têm esses dados aqui para registrar. O salário mensal dele atual é R$ 4.990,16. Esse é o salário do mês dele. Ele tem uma falta injustificada
e mais um dia do descanso semanal remunerado que ele vai perder. Então, vocês precisam calcular para mim quanto que vai ser o valor do desconto ali no salário dele. Vocês entenderam a atividade agora, pessoal? Como que eu faço esse cálculo? Vocês lembram? Quem tiver dúvida pode vir perguntar para a professora, tá? Vou deixar aqui os dados, o salário dele, 4.990. Esse é o valor do salário dele. Lembrando que ele vai ter 2 dias de desconto. Um da falta injustificada e mais um dia de descanso. E mais um dia que ele vai perder, que é o dia de descanso lá remunerado. Então, façam esse cálculo aí pra gente. Se alguém tiver dúvida, pode vir perguntar. Obrigada. Eu vou dar ali uns minutinhos para vocês fazerem esse cálculo. Já terminaram, professores? Estão fazendo ainda? Vão fazendo que depois a gente vai fazer a correção juntos. Professor Robertson, faz favor um pouquinho. Por que eles estão com folha na mão, em cartolina? Eles foram pegar para o trabalho da terceira aula. Tá, mas deixem guardados, que agora nós temos os nossos trabalhos para fazer, tá? Quem já terminou em alguma das escolas, a gente tem que fazer a correção. Professora, volta o slide anterior, só para poder... tá, desculpa, saiu ali. Tá, aí já coloquei, já colocou, obrigada. Então, lembrem-se, esse é o salário do João, 4.490,16. Vocês precisam fazer o cálculo do desconto da falta que ele teve e mais o dia do descanso semanal remunerado que ele vai perder. Então, terminem esse cálculo para a gente poder fazer a correção juntas. Pessoal, essa atividade que eu estou passando para vocês é uma atividade que um técnico de administração que trabalha no RH
Faz com frequência. Então, é uma atividade bem prática mesmo que um técnico de RH vai fazer lá na prática. Ah, sim. Para quem chegou ali no Colégio Semag, pessoal, o exercício. Prestem atenção rapidinho aqui. O exercício é o quê? Calcular a falta que um funcionário teve sem justificar. Então, o João é o exemplo do funcionário ali que a gente está usando, né? Ele faltou um dia na empresa sem justificar. Então, ele não levou atestado, ele não tem nenhuma justificativa para aquela falta. Então, precisa ser descontado esse dia de trabalho. Mas eu estava explicando que quando o funcionário falta sem justificativa, além do dia que ele não foi trabalhar, que é descontado, ele também perde o dia do descanso semanal remunerado, que é um dia que ele fica em casa, que ele não vai trabalhar, mas ele recebe igual. Então, nesse caso ali, a gente precisa calcular o quê? O dia que ele faltou e mais o descanso semanal remunerado. Então, são 2 dias de falta. Vocês têm que considerar que o salário dele é de 4.990,16, o mês tem 30 dias, e vocês precisam descontar 2 dias ali de falta, né, do salário dele. Então, vou dar ali mais uns minutinhos para vocês terminarem e a gente vai fazer a correção. Pode falar, professora Heloísa. São duas, né? Porque tem o dia da falta, que ele não foi trabalhar, e o dia do descanso semanal remunerado que ele perde. Então, são dois dias. Quando o funcionário falta e ele não leva o atestado, ele não tem uma justificativa, ele perde o dia do descanso semanal remunerado. Então, ele não recebe o dia que ele não foi trabalhar e mais o dia do descanso. Quem que é que tá saindo? Tá bom, vai tomar remédio, né? Alguém tem alguma dúvida, professora Emanuele aí no Francisco Ramos? Ali no Colégio Semag, professor Robertson, se alguém tiver com alguma dúvida, dá uma olhada nas carteiras, pode perguntar para mim, tá? Ixi, caiu de novo. Tá, prof. Aham. Então, mais um minutinho para outra escola e aí a gente vai corrigir. O pessoal do Semag tá com um probleminha ali na internet. Professor Robertson, agora você está me ouvindo? Eu posso iniciar a correção da atividade?
Só confirma para mim com um joinha, professor Robertson, para eu começar a corrigir. Ótimo. Então, pessoal, vamos começar agora então a correção do nosso exercício. Ali nós tínhamos a situação do caso do João, né, que é o funcionário que faltou e não justificou. O salário, prestem bastante atenção aqui, pessoal, porque como eu já falei, isso é uma atividade muito importante, isso faz parte da rotina de trabalho de um funcionário, né, que trabalha no setor de RH. Vocês estão se formando em técnicos em administração, existe grande chance de um de vocês, de repente, trabalhar ali no RH, ou pode ser que um vá para o financeiro, outro vá para o RH, outro vá para o setor comercial, enfim. Mas o RH é um setor que contrata bastante no setor administrativo. Então, é bem importante vocês saberem essas informações que eu estou passando para vocês. É claro, pessoal, que lá dentro do sistema, lá dentro da empresa, no RH, existe o sistema que faz o cálculo do desconto automático. Mas a gente precisa saber preencher esse sistema, né? Ele não faz mágica sozinha. Então, você tem que saber que se o funcionário ele falta de forma injustificada, ele não justifica, ele não leva atestado, não tem nenhuma justificativa, você tem que descontar o dia que ele faltou e mais o dia do descanso. Então, aqui a gente não tem o sistema para calcular, mas a gente tem que aprender a base, a gente tem que saber o mínimo das informações para quando chegar lá na empresa saber fazer. Por mais que existam os sistemas que façam os cálculos por nós, nós precisamos saber o que tem que colocar. O sistema precisa ser alimentado, precisa ser preenchido. E são essas informações que eu estou tentando passar agora para vocês, tá? Todas essas nossas aulas de RH, pessoal, todos os nossos conteúdos, por mais que pareça que eu estou falando muita coisa, são coisas que fazem parte de uma rotina de um funcionário que trabalha no setor de RH. Então, faz parte... É muito real, é muito real com o que acontece lá dentro da empresa. Nenhuma informação dessa que eu estou passando para vocês não faz parte do dia a dia dentro do RH de uma empresa. Saber sobre jornada de trabalho, sobre cálculo de férias, de 13º, saber calcular valor de salário mínimo, qual que é a alíquota de desconto de INSS, de vale transporte, saber calcular desconto de faltas, isso é o mínimo que um funcionário de RH sabe. Então, por isso que eu fico tanto insistindo aí no pé de vocês para a gente fazer esses cálculos, tá? Porque é uma informação muito importante e muito relevante para vocês que estão fazendo esse curso técnico. Então, vamos continuar ali a nossa correção. O salário do João é 4.990,16, né? O mês ele tem 30 dias. Então, nós vamos dividir esse valor do salário dele por 30, que dá o valor de R$ 149,67. Arredondando aqui, né, como aqui é 67,2, fica 149,67. Esse é o valor de um dia de descanso, mas como ele não justificou além desse um dia, ele perde 2 dias, né? A gente tem que fazer o cálculo por 2, porque um dia é o valor da falta e outro dia é o valor do descanso semanal remunerado. Então, esses 2 dias de falta vai gerar um valor de R$ 299,34. O total de desconto que ele vai receber na folha dele, então, é esse valor, pelos 2 dias, né? O dia da falta e o dia do descanso semanal remunerado, R$ 299,34. Aí o salário do João, então, de 4.990, menos esses 2 dias que ele perdeu porque não foi trabalhar, né? Um dia ele não foi trabalhar e perdeu um dia de descanso semanal remunerado, vai ficar o valor de 4.190,82. Mas vamos nos lembrar, esse aqui é o salário bruto. Depois do salário bruto, a gente tem o cálculo ainda não terminou. Por quê? A gente precisa calcular o INSS e o vale transporte, se houver. Então, eu quero que em cima desse valor aqui, todo mundo chegou nesse cálculo, só respondam para mim 4.190,82. Todos chegaram nesse resultado. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Todos chegaram nesse mesmo resultado da professora? Só façam um joinha para a professora saber se sim ou não. Ótimo. Ali no Francisco Ramos também, pessoal? Conseguiram chegar nesse resultado? Sim? Se vocês, alguém ficou ainda com alguma dúvida de como é feito esse cálculo, pode levantar da cadeira e vir perguntar aqui na frente para mim. Podem se sentir à vontade. Quem quer perguntar? Bom dia. Pode ligar o microfone, professora Heloísa.
Não é nada? Tá. Todos entenderam? Estão fazendo a correção? Se alguém tiver dúvida, pode vir falar comigo, pessoal. Deixa eu ver aqui, caindo. Então, o professor Robertson perdeu a conexão ali, eu estou respondendo ele aqui pelo celular. Então, pessoal, então agora, professores, mediadores, só confirmem para mim se os alunos, então, conseguiram chegar nesse valor para a gente dar sequência à atividade. Sim? Só façam um joinha, só para eu saber. Ótimo, obrigado, professora Emanuele. Alino Vera, conseguiram, professora Heloísa? Ah, tá olhando. Bom, pessoal, então assim, agora o que é o próximo desafio? Ali no CEMAG, professor Robertson, eles conseguiram fazer o cálculo? Ótimo. Então agora a gente vai para a nossa segunda fase, né? A gente chegou ali no valor do salário bruto, mas a gente precisa calcular o salário líquido que o João vai receber no final do mês. Então o que vocês vão pegar agora? Aquela tabelinha que vocês têm colada no caderno. Com base nesse valor aqui, 4.190,82, quanto de INSS vai ser descontado e vale transporte? Vamos pegar uma referência ali de 20 dias trabalhados no mês. Anotem, professores, para eles no quadro, o vale transporte, fazendo um favor para eles calcularem. Porque existe uma regra específica que depende do valor do vale transporte lá que é pago para fazer o desconto. Professor Robertson, você consegue anotar no quadro para eles também essa informação? Então, anotem lá. 20 dias trabalhar... Não tem canetão? Tá. Então, anotem no caderno. O vale transporte, 20 dias trabalhados no mês, 2 vale transporte por dia, R$6 cada vale transporte. Então, 20 dias trabalhados, que é os dias, né, que a empresa compra vale transporte, 2 vale transporte por dia, vezes o valor de R$6. O valor que a empresa pagou, R$240. Eu vou anotar aqui no meu slide. Para daí ficar mais fácil para vocês. Então, assim, com base nesse valor aqui do salário que ficou com o desconto lá das faltas, 4.190,82. Aí vocês vão pegar a tabelinha, vão olhar quanto de vale transporte, quanto de INSS vai ser descontado e considerando esse valor de vale transporte R$240, qual o valor que vai ser aplicado ali? Peguem a tabela lá com o vale transporte, que lá fala se vai ser descontado 6%, se eu vou descontar o valor de vale transporte que eu paguei. Porque tem uma parte lá na legislação do vale transporte que fala que a empresa não pode descontar, o teto máximo de desconto da alíquota é 6%, mas se eu paguei para a empresa de vale transporte o valor menor que 6% do salário do funcionário, eu vou considerar o menor valor, que é o que eu paguei para a empresa. Então, quero que vocês analisem isso para mim, por favor, tá? Então, ali um tempinho para vocês fazerem. Professores, verifiquem se eles têm dúvida referente a isso. Pode vir perguntar quem tiver dúvida.
Então, agora eu vou dar uns minutinhos ali para vocês fazerem o cálculo do salário líquido. Vocês vão pegar os 4.190,82, vão verificar na tabela qual o percentual de INSS que precisa ser descontado e de vale transporte. Plano de saúde, adiantamento e outros descontos não. Só INSS e vale transporte, tá? Pessoal, vamos corrigir então agora rapidinho a atividade. Eles terminaram, professoras? Professores? Sim. Ali no Francisco Ramos terminaram, prof. Emanuele. No CEMAG tudo ok, professor Robertson? Posso fazer a correção com eles? Ótimo. Então, assim, o salário ali que a gente tinha... só um pouquinho. O salário que a gente tinha aqui para fazer o cálculo era 4.190,82. Considerando aqui a tabelinha que vocês têm ali no caderno, né? Esse valor de 4.190,82, a alíquota que vocês descontaram, para descontar, seria de 12%. É isso mesmo? Vocês usaram essa alíquota, pessoal, com base na tabela? Confirmem para mim, professores mediadores, se eles usaram essa alíquota de 12%. Foi isso mesmo? Isso, tá, obrigada. Ali no Colégio Francisco Ramos e no CEMAG também, pessoal? Vocês usaram ali a tabelinha, olharam na tabela do desconto do INSS e consideraram a alíquota de 12%? Foi isso? Sim. Tá, obrigada. Então, pessoal, o valor do desconto ali de 12% em cima dos 4.190 daria 502,89, é isso mesmo? Só façam um ok para a professora saber. Vocês conseguiram chegar nesse cálculo, pessoal? Verifiquem para mim aí, professores mediadores, por favor. O valor que eles chegaram no desconto ali do INSS foi 502,89? Muito bem. Ótimo, pessoal. Então, agora passando ali para o Vale Transporte, né? Eu tinha colocado ali o valor para vocês de Vale Transporte, considerando que... Deixa eu voltar aqui. Considerando um mês que o funcionário trabalharia 20 dias do mês, 2 Vale Transporte por dia, R$6. O valor que a empresa vai pagar para a empresa de Vale Transporte é de R$240. Então, com base nesses R$240, a gente vai olhar lá a nossa tabelinha de desconto do Vale Transporte. Deixa eu voltar aqui, só um pouquinho. Para ver qual que é o valor que a gente vai descontar do salário do João. 6% de 4.190. 4.190,82 menos 6%. Seria 251,44. Então, a gente tem que considerar ali, na segunda linha da tabela, o custo menor que 6%. Porque se o total gasto com passagens no mês for menor que 6% do salário, a empresa deve descontar apenas o valor real das passagens. Então, considerando o que está previsto na CLT, pessoal, a gente vai considerar o valor lá de R$240, que é o valor que a empresa que o João trabalha pagou para a empresa de Vale Transporte, R$240.
Porque se eu for descontar 6%, vai dar R$ 251,44. Então, é um valor maior do que o valor que eu paguei para a empresa. Então, considerando o que está previsto na legislação, eu vou descontar os R$ 240. Então, o João teve ali 502,89 de desconto de INSS, mais 240 de vale transporte, menos o salário dele, 4.190,82. Ele vai receber 3.447,93. Foi isso que vocês fizeram, pessoal? Vocês conseguiram chegar nesse cálculo? Pode pôr minha cara, fazendo um favor. Alguém tem alguma dúvida? Vocês entenderam bem essa parte sobre desconto de vale transporte e de INSS? Ali no Vera Ok, no Francisco Ramos, no CEMAG, professor Robertson, eles entenderam isso? Algum aluno tem alguma dúvida? Todo mundo entendeu? Ótimo, obrigado, professor Robertson. Ali no Francisco Ramos também, prof. Emanuele, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? Tudo certo? Então, assim, pessoal, agora é 8h40, a nossa aula ela vai até às 9h10, né? Eu vou dar um prazo para vocês aí de 5 minutinhos para vocês darem uma descansada, para a gente voltar ali para a segunda parte, que vai ser a nossa atividade, tá? Professora Emanuele, você conseguiu algum tablet? Não tinha, não tem como lá, né? Estava reservado, desculpa. Mas aí depois eles podem, vão fazendo no caderno, depois nas próximas aulas. Como a gente vai ter prova, recuperação, segunda chamada, vai ter bastante tempo para eles pegarem o tablet e postarem, tá? Então, ali eu vou dar 5 minutinhos para vocês, darem uma descansadinha e a gente vai voltar para o próximo tema. Então, vamos lá, pessoal, vamos aí retomar para a nossa aula, tá? Só para recordar vocês, eu não sei se todos estavam presentes ali no começo da aula, semana que vem nós vamos ter a nossa prova, né, nossa segunda prova do trimestre. Eu pretendo passar uma revisão na primeira aula e na segunda aula a gente vai fazer a prova, tá? Então, por favor, avisem os colegas que faltaram, que semana que vem a gente vai ter prova, ok? Então, agora vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Ali na nossa primeira parte ainda a gente estava ainda fazendo um pouco, ainda trabalhando um pouco sobre a questão de cálculo de salário. Dessa vez nós utilizamos ali o impacto das faltas no salário do trabalhador, né? O que impacta ali no final do mês quando o trabalhador falta e não justifica. Agora a gente vai para uma outra parte ali dando continuidade ao nosso conteúdo do tema de RH, que é o quê? É tomada de decisão profissional, análise e escolha da melhor proposta de trabalho. Vai acontecer, pessoal, a seguinte situação ali com o João. Lembre-se, João é o personagem ali que a gente está trabalhando com ele desde o começo, né? Desde a contratação, quando a gente começou a calcular lá quanto que ele ia receber, quais eram os descontos que tinham no salário dele, depois o João faltou, quanto que veio de desconto porque ele faltou e não justificou. E agora aconteceu um novo episódio, né, ali dentro da empresa, na vida do João, ali no trabalho dele. O João ele recebe uma proposta inesperada do novo CEO. Vocês sabem o que é CEO, pessoal? CEO é o diretor executivo da empresa, é o cargo de maior hierarquia dentro de uma empresa, é o CEO, representado pelo CEO, tá? Então, ali a empresa do João, ela foi vendida e o novo CEO vai fazer uma proposta para ele. O que vai acontecer? A Tec Brasil, ela foi vendida para um grupo econômico que assumiu a liderança, um novo grupo, né? No primeiro grande anúncio, o novo CEO, que é esse diretor executivo, comunicou que todos os setores passariam por uma reestruturação. O que é uma reestruturação? Vai mudar ali os cargos, o salário dos funcionários, né? Uma nova empresa comprou, assumiu e vai fazer uma reestruturação de cargos e salários. E o João, ele é o funcionário que foi escolhido ali, ele foi chamado para receber uma proposta especial. Escolher um novo modelo de remuneração para continuar no cargo. O que vai acontecer? O João será mantido na empresa, mas o novo modelo da organização eliminará o regime atual para algumas funções. Então, o CEO pediu que João escolha a modalidade que considera mais vantajosa para ele e para a empresa. Aí agora a gente vai voltar ali
no nosso, vou trazer para vocês as propostas que o CEO apresentou para o João. Aí a gente vai voltar lá no modelo de remuneração. Vocês lembram que a gente já teve essa aula, que fala sobre o trabalhorista, diarista, mensalista e tarefa produção. Então, o João ele tem esses 4 modelos de proposta para poder escolher qual que vai ser mais vantajosa para ele. A proposta A é o quê? Modelo horista, onde o João recebe por hora trabalhada sem salário fixo no mês. Ou seja, conforme as horas de trabalho que ele vai receber, vai ser o salário dele. A gente já conversou sobre esse tema em outras aulas. Diarista recebe por dia trabalhado com flexibilidade, mas sem garantia de 30 dias. Então, se ele trabalhar lá 20 dias no mês, vai receber por 20, se trabalhar 10, vai receber por 10. Mensalista, que é como ele já recebe atualmente, que é aquele salário fixo, estabilidade e benefícios. E tarefa e produção, recebe de acordo com a sua produção, podendo ganhar mais ou menos, né? Dependendo da atividade que ele vai fazer, vai receber um valor X por aquela determinada tarefa que ele vai desenvolver. Então, agora você, né? Vocês estão nas duplas ainda, imagino. Qual que é a tarefa de vocês agora? Se você fosse o João, né? Imagine que fosse você hoje lá na empresa e tivesse que escolher uma dessas modalidades, um desses modelos de salário para receber. Ou por hora, ou por dia, mensal, ou por tarefa, ou produção. Qual seria o mais sustentável para a empresa nesse modelo de mudanças? Nas mesmas duplas, agora vocês vão analisar, né? Debater e defender, escolher a melhor modalidade justificando com argumentos sólidos. Então, essa é a atividade que vocês precisam fazer e postar lá. A questão número 1 que vocês devem fazer: interpretar a proposta com atenção, listar as vantagens e desvantagens do João. Então, de acordo com aquela tabela lá que eu propus, que o CEO da empresa propôs para ele. Trabalhar por hora, por dia, mensal, por tarefa ou projeto. Vocês vão listar vantagens e desvantagens para o João, listar vantagens e desvantagens para a empresa, escolher uma proposta e daí depois vocês vão apresentar qual proposta vocês acham que é melhor, tanto para o João quanto para a empresa. Vocês entenderam o que é para fazer? Eu acho que o ideal é... Será, professores, que é melhor eu deixar... Porque a primeira coisa é interpretar a proposta, né? E depois vocês têm que listar as vantagens e desvantagens para o João, conforme os modelos propostos. Eu acho que vocês já sabem o que é o modelo horista, diarista, mensalista, tarefa, produção. Alguém ainda tem alguma dúvida sobre isso? Só tirar uma dúvida. Rodrigo, tem como deixar 2 telas de slide? Essa e a outra ou é impossível? Só vou tentar ver se eu consigo deixar essa parte e a das questões juntas, pessoal, para vocês responderem. Aí, assim, quem vai fazer no tablet, que é o pessoal no Vera, já entrem no @escola de vocês, estejam logados. De preferência, façam no Google Docs, porque aí já fica salvo para vocês não perderem, porque eu acredito que hoje não vai dar tempo. Então, entrem com o @escola de vocês, façam o login, o login e a senha, coloquem o e-mail e a senha, estejam logados. E utilizem, eu acredito que o Google Docs é melhor, porque aí vai ficar salvo no login de vocês. Vocês não vão perder, porque provavelmente a gente não vai conseguir fazer hoje. Então, eu acredito que a gente vai uns dias ainda para terminar, porque semana que vem tem prova. Aí, vou ver se eu consigo encaixar para a gente terminar lá na semana da segunda chamada. Quem vai fazer no tablet, então, faça no Google Docs, que eu acho que é mais seguro. Só um pouquinho que já vai vir a atividade para vocês, tá? Mas ali no colégio de vocês não estão com tablet, né? Então, é porque assim, aqui no SEMAG, professor Robertson, só confirmando, aí no SEMAG não tem problema eles tirarem foto do caderno, né? Ou já me falaram que não tem problema eles pegar o celular para postar a atividade, né?
Então, então, não tem problema. Ah, mas, por exemplo, ali no Vera Cruz e no Colégio Francisco Ramos, eles não podem usar o celular. Então, eles têm que fazer no tablet. Mas, então, ali no Semac, vocês podem fazer no caderno e tirar a foto e postar depois. Mas o ali no Vera Cruz eles estão com tablet, aí eu orientei eles a fazerem pelo Google Docs, por quê? Se não terminar hoje, quando entrar na próxima aula para fazer, vai estar salvo já lá o que eles fizeram. E no Francisco Ramos, eles vão fazer hoje ainda no caderno, porque não foi reservado o tablet, mas a professora falou que eles conseguem postar em casa. O, ok? Então já vai entrar ali a atividade de volta. Vocês continuem nas duplas para vocês responderem. Essa atividade também vale ponto. A gente já teve atividade 01. Na verdade, é 03 que está lá no Classroom para vocês postarem que vale ponto. E essa 04 de hoje vale mais um ponto. Ou 10 pontos que seja para fechar os nossos 20 pontos que a gente tem de trabalho aqui da segunda metade do trimestre. E semana que vem tem a prova, tá? Só um pouquinho que já vai... Aí. Vocês conseguem... Aham. Obrigada, eu vou confirmar. Professores, eles conseguem enxergar dessa forma que ficou na TV? Ótimo, que daí fica mais fácil. Aí no Francisco Ramos dá para ver, prof? Consegui. Aí no Semag também? Então, assim. Tá. Então, conforme ao modelo, as propostas de modelo que o senhor ofereceu para o João, são essas 4 propostas, né? Horista, diarista e mensalista. Vocês vão responder as questões ali, que está no primeiro slide, tá? Então, podem se organizar nas duplas para responderem essas questões. Aí, eu acredito que na aula, não na semana que vem, na próxima, a gente vai conseguir fazer a apresentação de qual vocês acharam mais vantajoso. Tem alguma dúvida, professora Emanuele? Não? Tá. Então, podem se organizar, continuar nas duplas para começar a atividade, tá, pessoal? Pessoal, só um minutinho aqui, então. Eu acredito que não vai dar tempo de vocês terminarem essa atividade, né? Que ficou ali pouco tempo. Mas então, só relembrando, semana que vem a gente vai ter ali a nossa prova. Vou preparar uma revisão antes da prova, porque eu sei que é bastante temas que a gente estudou, bastante conteúdos que a gente teve até aqui, né? Então, eu vou preparar uma revisão. Na segunda aula, a gente vai ter a prova. E não sei se vai dar tempo de voltar na atividade. Se não der, a gente volta na outra semana. Hoje, sobre a aula de hoje, vocês entenderam? Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Tudo ok? Bom, pessoal, então é isso, né? Eu vou encerrar a nossa aula de hoje. Então, até semana que vem, tá? Tchau, pessoal. Tchau, pessoal aí das escolas. Até semana que vem, tá? Obrigada, professores. Tchau. Você também, querido. Tchau. Amor.